Início, a primeira pregação do cerco de Jericó serão uma série, né? Essa é a primeira de uma série de 7 pregações, formações, ensinamentos, podemos dizer 7 conselhos espirituais, conselhos que vão lhe ajudar na sua vida, no seu dia a dia. Então, preste muita atenção em cada palavra que ao longo desses 7 dias aqui será proclamada, aquilo que Deus deseja comunicar para você. Diante dessas muralhas de Jericó, diante da Arca da Aliança, nós queremos então aqui dar início a esta série, a estes ensinamentos que com certeza farão diferença no seu dia a dia. Gente, muito se tem ouvido falar sobre os desafios de 2024. Nós já iniciamos 2024, na verdade, não é, com uma guerra que se expande, a guerra no Oriente Médio. Eu estava olhando, verificando ontem, mais de 22 mil pessoas já foram mortas. Mais de 22 mil pessoas. E dentre elas, quase 10 mil crianças. Gente, o horror da guerra. E uma guerra que vai gerando uma tensão cada vez maior, porque, como eu falava, vai se expandindo. E o que é que este conflito, não é, local pode vir a se tornar? Nós precisamos rezar. Há uma guerra no Oriente, como eu falava, mas há uma guerra também no Brasil, uma guerra silenciosa, e que não ceifa menos pessoas do que nós temos visto. Eu fiquei bastante impressionada, quando me deparei ontem com essa notícia de que o Brasil lidera o ranking de homicídios no mundo. O Brasil lidera o ranking de homicídios no mundo. O Brasil registrou quase 50 mil assassinatos em um ano. Isso representa 10% do total mundial. E a gente vai entrando em contato com essas notícias, as taxas de desemprego, taxas de divórcio. Não é? Quantos pais procurando porque os filhos estão com a cabeça confusa. São tantas situações. A igreja que enfrenta também uma série de situações, como nós temos visto nesses últimos dias, quantas situações têm surgido, quantas discussões, quanta confusão nós podemos dizer dentro e fora da igreja, enfim, são muitas situações. Ainda esses dias na homilia o padre lembrava, não é, a possibilidade, um terremoto, uma tempestade solar, um apagão na internet em 2024, enfim. Agora, diante de tantas situações, qual o objetivo, irmã Maria Raquel? Nos preparar para o pior? Não quero preparar você para o pior. Não foi isso que nosso Senhor fez, mas preparar você para o melhor. Porque na palavra de Deus, quando o Senhor fala das situações difíceis, complicadas, quando o Senhor fala, não é, de situações terríveis, na verdade, a respeito, não é, dos dias finais, Ele diz: levante a vossa cabeça e alegrai-vos. Porque a vossa redenção, a vossa libertação está próxima. Gente, é ou não é assim? Quando nós estamos diante de uma bênção, diante de uma conquista, de uma vitória muito grande, o inimigo, ele como que fica assanhado, ele sabe. Ele nos vê, ele vê esse movimento no mundo espiritual e ele quer roubar a tua vitória. Ele quer roubar a tua conquista. Ele não quer que os israelitas cumpram a vontade de Deus e derrubem as muralhas de Jericó pelo poder do Senhor. Então ele começa a articular. E ele vai fazer muito barulho. E ele quer nos vencer pelo medo. Ele quer nos vencer pelo desespero. Acontece que aqueles que estão na presença de Deus estão se preparando não para o pior, mas para o melhor. Nós ainda recentemente tivemos a posse do novo bispo, arcebispo aqui da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. E naquela belíssima solenidade, uma das frases na homilia, ele falou uma frase que reverberou no coração daqueles fiéis, nós que estávamos ali presentes, ele disse: o melhor está por vir. E era essa frase que eu quero que você também guarde no seu coração. Diante de tantas notícias difíceis, não deixe essa frase escapar do teu coração. O melhor está por vir. Quando vires todas essas coisas se cumprindo, levantai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa libertação se aproxima. Se o inimigo está plantando muita confusão,
Se ele está armando tantas emboscadas, ciladas, é porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. A sua vitória está próxima. O que é que eu e você precisamos fazer? É não nos distrairmos, é não desviarmos o olhar do Senhor. Quantas pessoas desistiram ali na iminência da linha de chegada? Quantas pessoas por muito pouco não levantaram aquele troféu, aquela coroa da vitória? Por isso, se a situação está difícil, eu quero dizer para você, tenha fé, tenha esperança, porque o melhor está por vir. Quantas pessoas estão sendo levantadas agora por essa palavra? Pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam pensando em desistir, mas o Senhor está te dizendo, aguenta firme, porque o melhor está por vir. E dentro desse contexto do que nós estamos conversando, eu quero trazer a experiência de um santo. O nome dele, o Tito Brandsma. Já falamos dele algumas vezes aqui, um monge carmelita, que foi capturado no período do nazismo e ficou preso por 6 meses, torturado, né? Enfrentou as coisas mais terríveis dentro daquele campo de concentração por 6 meses. Mas é impressionante o que este homem de Deus escreve naquela circunstância. E ele vai dizer, eu nunca me senti tão perto de Deus. Eu nunca me senti tão próximo de ti. Fica comigo, sabe por quê? Porque tudo é bom junto de ti. Olha o que este homem de Deus escreve naquelas condições subhumanas, naquelas condições tão cruéis. Ele diz, fica comigo, porque tudo é bom junto de ti. Quem está dizendo até mesmo isso que eu estou passando, toda essa injustiça, todas essas atrocidades, essa perseguição dentro deste campo de concentração, passando fome, passando sede, passando necessidade, sendo violentado. Jesus, tudo é bom perto de ti. Você entende que quando você entra nessa dinâmica de estar na presença de Deus, não importa o que lhe acontece. Na verdade, tudo o que lhe acontece, lhe favorece. Na verdade, tudo o que lhe acontece, até mesmo as piores situações, se você está na presença de Deus, você sai delas mais santificado. Você sai daquela situação mais fortalecido. Então, o que define o santo não é a circunstância que o rodeia, mas o que define o santo é a resposta que ele dá diante do chamado que a vida lhe faz. Qual a resposta que você está dando diante dessa tribulação? Que bom, Jesus está feliz com você. Sabe qual a resposta que você está dando? Você está levantando na madrugada para rezar o rosário, para estar no cerco de Jericó. Eu vou dizer mais, para alguns, talvez se não fosse essa necessidade, talvez se não fosse essa enfermidade, talvez se não fosse esse esposo que saiu de casa, talvez você não encontrasse força para levantar na madrugada, ajoelhar-se na presença do Senhor, clamar o socorro dEle e por isso crescer na intimidade com Deus. Entende? É o que outro dia um guerreiro do exército me dizia. Ele acometido de um câncer, ele dizia, irmã Maria Raquel, eu preciso agradecer todos os dias a Deus por ter permitido essa enfermidade na minha vida. Eu estou com câncer, o meu corpo está se deteriorando. Mas como diz São Paulo, o homem interior se renova a cada dia. Eu sou um homem novo. Tenho um câncer dentro de mim, mas eu sou um homem novo. Porque o meu espiritual se renova a cada dia. E eu estou colhendo frutos de conversão, de santificação. Bendito seja Deus, até mesmo por essa enfermidade. E aí você vai parar de se maldizer. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de querer tirar essa cruz do caminho. Você vai abraçar esta cruz. Você vai amar esta cruz. E você vai entender que por meio dela, você chega ao céu. E é neste momento, então, nessas situações que descobrimos, aquilo que São Paulo descobriu, quando sou fraca é que sou forte. Porque a força do Senhor, a graça do Senhor te basta. E olhe que eu nem entrei ainda propriamente no tema da pregação, que é o que significa esse estar na presença de Deus. Gente, isso é decisivo. Sabe, vou dar um exemplo, se fala neste apagão, se vai acontecer, não vai acontecer, aqueles que confiam no Senhor, sabe, eles estão vivendo intensamente o presente, eles estão plantando, porque eles sabem que só vão colher se plantar.
Há quase alguns anos atrás, quando o mundo se desesperou e havia algo muito grave acontecendo, como a pandemia, pessoas morrendo, famílias enlutadas, foi uma situação terrível. Mas quando tantos se desesperaram e portas foram fechadas, o Senhor abriu. O Senhor abriu através das redes sociais e o Instituto Hesed, seguindo esta moção do Senhor, abriu as suas portas e um grande exército de oração foi formado naquelas circunstâncias. Porque não é o problema, mas é a resposta que você dá. Mas você só é capaz de responder assim quando você está na presença de Deus. E o mais importante é isso, porque se acontecer apagão, se não acontecer, eu não sei até que dia nós vamos poder estar aqui com vocês. Eu não sei até que dia nós vamos conseguir chegar até você através desta conexão, eu não sei. Se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, nós estamos vendo uma perseguição crescente aos cristãos, nós estamos vendo uma hostilidade muito maior, uma legislação que vai apertando, nos apertando de todos os lados, de maneira que nós temos que medir as palavras, até mesmo para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe do que eu estou falando. Então eu não sei até quando, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Instituto Hesed cumpriu e cumpre a sua missão, de preparar você para a total dependência de Deus. Não é depender dos homens. O homem, olha, maldito aquele que confia no outro homem. O que é que o homem pode fazer? Nada. A nossa confiança está no nome do Senhor. Tornar você dependente de Deus. Não é tornar você dependente da irmã Maria Raquel. Não é tornar você dependente do Instituto Hesed, não, mas é tornar você dependente de Deus. É por isso que o Instituto Hesed está aqui todos os dias, com a missão de ensinar você a rezar. Por isso, escola de oração, escola de formação. No dia que essas portas forem fechadas, no dia que essa conexão for interrompida, você se sabe um homem ou uma mulher que está na presença de Deus. Se Deus nos livre, mas outra vez portas se fecharem, como nós vimos na pandemia. Você é um homem ou uma mulher que, como diz Jesus naquele diálogo com a samaritana, dias virão, né, em que aqueles adorarão em espírito. E é esses os adoradores, onde você estiver, ainda que seja como um Tito Brandsma, dentro de uma cela, encarcerado, ali você adorará o teu Deus. Nada nem ninguém conseguirá te roubar da presença do Senhor. Nada. E é sobre isso que nós queremos, então, à luz da espiritualidade carmelitana, guiados por Santa Teresa de Jesus, que inclusive o São Tito Brandsma era um monge carmelita, foi por essa espiritualidade que ele se deixou guiar, de estar na presença de Deus. Nós queremos que com Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade, nos deixemos guiar para adentrarmos nesse mais profundo onde Deus habita. Eu estou aqui diante das muralhas de Jericó. Essas muralhas serão derrubadas. Mas também podemos olhar para essas muralhas, contemplar esse castelo e nos lembramos do castelo interior. Nos lembramos do castelo de Santa Teresa de Jesus, essa grande mística, doutora da igreja, quando ela compara a alma, a sua alma, a um castelo. Sendo que dentro desse castelo habita Deus. Deus habita no centro, Deus habita no mais profundo. Deus habita na sua alma. Interessante que na vida de Santa Teresa de Jesus, preste atenção nisso desde criança. Certa vez ela junto com seu irmão fogem, saem de casa e dizem que vão à terra dos mouros. Para quê? Para serem martirizados. Os pais sentem a falta dos filhos, vão em busca deles, pegam ali eles saindo daquela localidade, trazem de volta para casa e perguntam para onde vocês estavam indo. Teresa, embora mais nova, liderava a dupla. Era o seu gênio, o seu jeito. Era líder nata. E Teresa diz, eu quero ver a Deus. E eu só posso ver a Deus morrendo. Então Teresa vai para a terra dos mártires para morrer por Deus, porque na verdade ela quer ver a Deus. Só que Santo Agostinho vai nos dizer, eu procurava fora e ele estava dentro. Já não precisamos morrer para ver a Deus. Deus se fez carne, exatamente para nos conduzir à união com Deus.
para nos conduzir à união profunda com Ele. Nós podemos então contemplar este Deus que habita aqui. E aí é um grande desafio, vida espiritual, vida interior, vida de oração, é sobre isso que eu estou falando com você. Quantas pessoas começaram 2024 com propósitos muito bem definidos? Eu vou à academia todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou fazer atividade física. Parabéns, isso é importante, isso é necessário, é preciso cuidar da saúde. Quantas pessoas colocaram também propósitos profissionais para poder escalar, para poder subir na sua carreira? Muito bem, se você está caminhando naquilo que é vontade de Deus, glória a Deus. Agora, filho, filha, não esqueça. Não inverta as coisas. Se você já fez plano para a sua vida profissional, se você já fez plano aí para o cuidado com a sua saúde, mas se você não fez plano espiritual, se você não fez plano para em 2024 crescer espiritualmente, eu preciso lembrar você aquilo que a palavra diz. É preciso primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sabe por quê? É aquilo que está em Provérbios também 18. Preste atenção nisso aqui. Um corpo debilitado, mas se a alma estiver sã, essa alma sustenta. Essa alma te faz ir além. Agora, se o teu corpo está sadio, mas a tua alma se debilita, a tua alma se deprime, esse corpo vai definhar. Porque é o espírito, é a alma, é o espírito que é a matiz, é que determina. Então a primeira coisa que você deve cuidar é da tua vida espiritual. A primeira coisa, o primeiro cuidado que você deve ter é a tua intimidade com Deus. Porque a palavra diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É no seu diálogo com Deus, é no seu estar na presença de Deus, que você está então bem orientado para tomar todas as demais decisões. Seja a respeito da sua saúde, seja a respeito, da sua vida profissional. É quando o seu diálogo com Deus está acontecendo. É quando o seu ouvido está afinado como de um discípulo para ouvir a voz do Senhor. Você não vai errar. Se você obedece à voz, você não vai errar. Então, em primeiro lugar, é a vida espiritual, é vida interior, é vida com Deus, é estar na presença. Agora, interessante que os mestres, então, da vida espiritual vão nos recordar, Deus está presente em toda a alma, Deus está presente em toda criatura. Deus aí está presente. Até mesmo na alma do pior pecador, irmã Maria Raquel, até mesmo nesta alma, Deus aí está presente. Agora, existe 2 maneiras de Deus se unir, de Deus estar presente na alma. Essa presença que eles vão chamar de substancial, Deus que sustenta o ser, Deus está presente em toda criatura, em toda criação. Existe uma outra presença que é essa, da qual eu quero falar, que é esta presença do sobrenatural, esta união de semelhança. Quando nós nos unimos a Deus por graça e por amor. A ponto que nós vamos nos transformando nele. Essa união, aquela presença de Deus na alma daquela pessoa que está distante em pecado mortal, essa presença não produz. Mas quando Deus está presente, e essa alma está atenta a esta presença, ou seja, existe amizade, existe relacionamento. É a união que os místicos vão chamar essa união de semelhança, onde eu desejo então tornar-me semelhante àquele que eu amo, ou seja, eu desejo sim assemelhar-me mais e mais a Deus, no amor, na generosidade, na oferta, no dom de si. É por isso que às vezes a gente não vai entender como é que algumas pessoas são tão generosas, como é que algumas pessoas estão tão prontas para o serviço, como é que algumas pessoas são tão dadas, inclusive para o martírio, como os santos, porque Deus está presente naquela alma. Existe aí uma união de semelhança. E Deus realiza o querer e o fazer. E é preciso desejar esta presença. É preciso desejar esta presença, esta união. Eu quero me unir a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu quero alimentar este relacionamento com Deus. Isso, gente, é um olhar voltado para o interior.
É estar atento a este movimento de Deus que habita no profundo, e nós temos que ter uma violência muito maior neste tempo, porque tudo está montado. Satanás arquitetou tudo para te tirar da presença de Deus. Ele sabe que quando ele faz isso, ele venceu. Outro dia alguém colocava uma mensagem, um comentário em algum vídeo, em alguma postagem, dizia assim: eu não entendo. Como é que existem pessoas tão realizadas que não estão nem aí para Deus? Eu fiquei preocupada com este comentário. É uma frase que não se sustenta. Não existe ninguém realizado. Nós que temos fé, não podemos considerar ninguém realizado se essa pessoa não está em união com Deus. Se essa pessoa não está em comunhão com Deus, eu me pergunto, de que realização você está falando, né? De que realização este comentário falava? É uma realização profissional? É uma realização de bens temporais? Gente, vamos parar de ilusão. Lembrem-se que Satanás foi aquele que tentou Jesus no deserto e disse: eu te dou todos esses reinos, se você me adorar. Satanás é o príncipe deste mundo. Não é difícil para ele acumular de bens temporais. Não é difícil para ele te fazer subir na carreira. Não é difícil para ele te promover, te colocar lá em cima. Porque Satanás não está interessado. Ele não está interessado neste plano temporal. O que ele quer é algo que custou o sangue de Jesus. O que ele quer é a tua perdição eterna. E se ele pode te iludir com esse brilho superficial, artificial, ele vai te iludir. E quantas pessoas iludidas? Quantas pessoas que recordam-se do Senhor na necessidade, não é? Naquela briga familiar, naquela dispensa do trabalho, naquele endividamento, naquele câncer. E alcançam um milagre, alcançam a cura. Deus é bom todo o tempo. Então logo recebem a graça, caem na desgraça. Porque na verdade, gente, só há uma desgraça. Só existe uma desgraça, que é o romper com Deus. E nós fazemos isso quando pecamos mortalmente. Só existe um fracasso na vida. Só existe um fracasso real na vida. Não é ser demitido de um trabalho. Não é não conseguir aquele cargo. Não é passar naquele concurso. Não. Só existe um fracasso real na vida, que é exatamente o pecado. Nós fracassamos quando pecamos. Bendito seja Deus que nós temos o sacramento da misericórdia, da confissão. Nós podemos, arrependidos, correr para o confessionário, nos banharmos naquele sangue e água que jorra do coração de Jesus e então retomarmos a caminhada. Mas veja, é estar na presença de Deus. São João da Cruz vai dizer assim: no oceano da divindade, cada um enche o seu recipiente. Você sabia que os santos não têm o mesmo grau de glória no céu? Sim, nós estamos caminhando para o céu, mas qual recipiente que nós vamos apresentar ao Senhor? Santa Teresinha vai dizer, ele vai encher todos, seja um dedal, seja um barril. É verdade que todos ficarão cheios, mas não é a mesma medida. Que possamos apresentar ao Senhor uma medida generosa, que possamos apresentar ao Senhor um coração dilatado, que possamos apresentar ao Senhor, sabe, no último suspiro da nossa vida, a consciência de não ficamos devendo nada, de que fizemos tudo o que nós deveríamos fazer, de que cumprimos a nossa missão. Nós temos vivido isso aqui no Exército de São Miguel. Nós até pensamos em parar um instante, mas eu meditava nisso essa semana. Eu sou mãe espiritual. A irmã Maria Joana, a irmã Maria Gorete, as nossas madres, então, por excelência, não é? A Madre Jane, a Madre Kelly, cada irmão e irmã, nós somos mães e pais espirituais. E eu ficava meditando uma mãe e um pai. Eu tive a graça de receber minha família aqui no mosteiro neste final de ano, junto com os meus sobrinhos, crianças para todo lado. E eu ficava olhando eles nas férias deles, eu falava, pai, mãe, não tira férias de filho. Enquanto mães e pais espirituais, nós não temos o direito de parar. Entende?
Porque uma mãe e um pai espiritual, ele é um homem e uma mulher do sacrifício. Ele é um homem e uma mulher que se sacrifica. E atenção, todo ser humano é chamado. Ele traz em si essa vocação de ser pai, de ser mãe. Perceba, o mundo está fugindo dessa missão. O que está sendo pregado aí é: não tenha filhos. Sabe por quê? Porque o mundo foge da dimensão do sacrifício. Sem sacrifício, não tem céu. E toda a vida, então, dessas pessoas vão se restringir à morte, a uma morte em vida. Tudo o que elas têm é isso aqui. E o salmista vai dizer: de que adianta, de que vale? Alguns chegam aí aos 80, mas o que é isso diante de uma vida eterna? O que eu quero é viver eternamente, o que eu quero é ser feliz para sempre. Não quero, a minha alma tem sede e fome de Deus, eu não quero ser feliz por uns dias aqui, eu quero ser feliz para sempre. Eu tenho certeza que você também. Mas para tudo isso, nós precisamos estar na presença de Deus. Mas, irmã Maria Raquel, e se vocês viverem menos porque se gastaram? Entenda uma coisa. Nós não queremos viver nem um dia a mais, nem um dia a menos do que aquilo que Deus planejou. Eu, irmã Maria Raquel, não tenho desejo de viver nem um dia a mais daquilo que é o plano de Deus. Porque a união com Deus nos leva, gente, a nos conformar então à vontade dEle. Outro dia, alguém renunciava a um salário alto para fazer a vontade de Deus. No nosso podcast, o Tite, jogador, não é, atleta profissional de futebol, dizia: a pior proposta que eu recebi foi do atual time em que eu estou. Mas por que você aceitou, Tite? Porque eu rezei e Deus disse que era a vontade dele. Um religioso para o mundo, nós somos loucos. Como é que nós deixamos tantas oportunidades para fazer um voto de pobreza? Como é que nós deixamos tantas possibilidades para fazer um voto de castidade, de obediência? Porque só a felicidade na vontade de Deus e a união com Deus, o estar na presença de Deus, nos leva a amar a vontade dEle. É aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer. São frases dela. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui aquilo que Santa Teresinha então nos diz. Santa Teresinha vai dizer: eu prefiro aquilo que ele preferir. Gente, olha como uma pessoa dessa tem paz. Por que o mundo está sem paz? Por que tem tantas pessoas sem paz? Por que tanta angústia? Olha o que Santa Teresinha vai dizer. O que é que você prefere, Santa Teresinha? Eu prefiro aquilo que ele preferir. O que é que você quer, Santa Teresinha? Eu quero aquilo que ele quiser. Aquilo que ele faz é o que eu amo. Aquilo que ele faz é o que eu amo. E a perfeição consiste em fazer a sua vontade. Por que nós estamos perdendo a paz? Mas o mundo. Mas o mundo. Gente, vai tudo se acabar mesmo, está no Evangelho. Vocês estão impressionados com o quê? Está aqui, quando? Só Deus sabe, mas está aqui, Ele disse. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 1000, 2000 anos. Mas Ele disse. Entende? É confiar no Senhor, é amar a vontade dEle. Não importa o tempo que nós vivemos. Não importa se nós vivemos 8 anos ou 80 anos. Não é isso que conta. Nós temos aquelas crianças que com 6, 9 anos, Santa Jacinta, São Francisco, morrem e deixam um legado. Vamos ter pessoas que com seus 60, seus 90, infelizmente. Entende? Então olha o que Deus está te dizendo e te trouxe para o cerco de Jericó. Eu quero louvar a Deus porque me veio muito forte neste rosário. Deus está preparando os guerreiros deste grande exército de oração. E Deus está investindo. Muito mais do que em quantidade, Deus está investindo em qualidade. Deus está concedendo a graça desses guerreiros, esses homens e mulheres de
crescerem espiritualmente. E é isso que nós pedimos na oração. De aprofundarem, de criarem raízes. Por isso que o Instituto Hesed começou escola de oração e formação. Para que no meio dessas ciladas do inimigo nós não nos distraiamos, mas permaneçamos na sua presença. No meio de tantas falsas luzes, você saiba reconhecer qual é a luz verdadeira. Você saiba reconhecer onde está Deus. Quando Adão peca, e todos os dias, diz a palavra que ele passeava com Deus no jardim. Quando Adão peca, o Senhor vem à procura de Adão. E olha o que Deus fala. Adão, onde estás? Onde estás? Porque Adão saiu da presença de Deus. E é isso que acontece sempre que nós pecamos, nós saímos da presença de Deus. Adão, onde estás? Irmã Maria Raquel, onde estás? Tiago, João, Juliana, Marina, onde estás? Que você possa dizer, estou na presença de Deus. Vive Deus, em cuja presença estou, como diz o profeta Elias. Vive o Senhor, vive Deus, em cuja presença eu estou. Estar na presença de Deus. Irmã Maria Raquel, me diz um jeito, me diz uma forma de vencer tudo isso que está acontecendo, de superar tudo isso que está se desencadeando. Porque os psicólogos, os consultórios estão lotados. O número de surtos tem aumentado. Todo mundo, é uma grande gama aí de pessoas à base de ansiolíticos. As pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente. Outro dia alguém me dizia, eu estou procurando uma maneira de permanecer sã. Porque eu estou com medo de enlouquecer também. Qual o antídoto? Só existe um. Só existe um. Não existe outro, não existe outro caminho, não existe outra resposta. Se você quer sobreviver a tudo o que está acontecendo, se você quer superar tudo isso, se você quer se manter são diante de tudo isso, é estar, é permanecer na presença de Deus. E Santa Teresa vai dizer que o castelo tem uma porta. Tem uma porta. Para entrar e estar na presença de Deus, que porta é essa? Aquilo que o Instituto Hesed faz 24 horas por dia, inclusive quando terminar esta pregação, não desconecta do canal, porque as câmeras permanecerão ligadas, porque nós vamos permanecer durante o cerco de Jericó. Não bastasse as lives, não bastasse a palavra, não bastasse tudo, nós vamos ter 24 horas de oração, de adoração. Santíssimo Sacramento exposto, com orações de libertação, porque esta é a porta para entrarmos neste castelo. A porta para estarmos na presença de Deus é a oração. Vamos entoar este canto. Enquanto eu bebo um pouquinho d'água aqui, vou pedir ajuda ao ministério. Exatamente esse canto que nos coloca na presença de Deus. Eu queria convidar você a cantar aquilo que São Tito Brandsma escreveu. Como é bom. Jesus, tudo é bom junto de ti. Porque eu sei que essa palavra está chegando a pessoas que estão no leito de hospital. Que estão enfrentando dores terríveis. Que estão à base de morfina. Eu sei que essa palavra está chegando em pessoas que estão no presídio, que estão lá presos injustamente. Ou até porque fizeram algo, mas estão arrependidos e queriam uma outra chance, uma oportunidade. Eu sei que essa palavra está chegando em mães, pais de família, que estão atormentados por causa das más escolhas dos seus filhos. Eu sei que essa palavra está chegando em pessoas que hoje perderam alguém muito querido. Pessoas que estão velando o corpo de uma pessoa tão amada. Mas se você está na presença,
Você pode dizer como São Tito Brandsma: Jesus, tudo é bom junto de ti. Faz deste escrito a tua oração. Declara isso. Declara. Satanás vai perdendo a força. Satanás é obrigado a retirar-se, porque ele não suporta que você declare uma coisa que ele não vai entender nunca. Como alguém em sofrimento pode louvar. Como alguém em sofrimento pode glorificar a Deus. Como alguém em sofrimento pode bendizer ao Senhor. Ele não pode entender. Mas você, porque está na presença, você pode sim proclamar. E pela força e poder desta oração, isso se torna verdade no teu coração. Faça a experiência. Qual a experiência que eu estou te convidando para fazer hoje? Qual a experiência que Deus, nesta pregação, está te chamando? É a experiência de estar na presença. E aí, quando as pessoas chegarem para te sugerirem coisas ilícitas, quando aqueles amigos, aqueles falsos amigos, aqueles colegas te cercarem para te desviarem do caminho de casa, da tua família, você não vai cair porque você está na presença. Quando aquele colega, aquela colega de trabalho vem com aquela frase, aquela palavra sedutora para te fazer cair no adultério, você não vai cair porque você está na presença. Quando aquela pessoa te oferece droga, jovem, ou quando chega aquele chamado, aquele convite indevido, você não vai ceder, porque você está na presença. Quando você é consagrado, sacerdote, religioso, religiosa, recebe também aquelas insídias do mal, você não vai cair, você não vai ceder, porque você está na presença. Você está na presença. Por isso reze, diz isso: doce Jesus, tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. E veja, nós vamos poder dizer com São Paulo: já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É isso que a união produz. E nós vamos, aquela canção Viver para mim é Cristo, nós vamos dizer isso, né? Não importa. Ainda que os meus parentes me abandonem, ainda que eu esteja no silêncio de uma cela preso, ainda que tentem calar o som da minha voz, viver para mim é Cristo. É isso. Morrer para mim é uma vantagem. Veja, sabeis o que é ser verdadeiramente espiritual? Sabeis o que é ser verdadeiramente espiritual? Irmã Maria Raquel, o que é ter vida espiritual? Preste atenção nessa resposta aqui que os místicos carmelitas dão. Essa aqui é boa, viu, Maria Júlia, para trabalhar aí, ó, na formação, aspirantado, postulantado. Sabe o que é ser verdadeiramente espiritual? É ser escravo de Deus. É ser escravo de Deus. É fazer o que Ele quer que você faça. Ser espiritual não é ter lido uma biblioteca inteira, toda a Suma Teológica. Estou falando isso porque é algo que eu gosto muito de fazer. Não fiz ainda não, viu? Não é ter lido toda a Suma Teológica. Não é ter lido todas as obras completas dos santos carmelitas. Não é ter feito todos os cursos da plataforma aí do CTH. Ser espiritual não é estar em todas as lives do Instituto Hesed. Não. Ser verdadeiramente espiritual
é ser escravo de Deus. É ser capaz, inclusive, de sacrificar aquela leitura que eu gostaria de fazer. Porque agora Deus me quer atrás dessa câmera. É ser capaz de sacrificar aquilo que é justo, que era lícito que eu fizesse. Porque é isso que Deus quer de mim agora. É ser espiritual. E claro que todas aquelas coisas, a leitura espiritual que é importante, não é? As orações que são importantes, elas de fato só são autênticas. Isso é algo que a gente fala bastante no exército de São Miguel. Se nos conduzem a esse desposório, se nos conduzem a essa entrega, se nos conduzem a essa oferta de vida. Se nos conduzem a uma perfeita união com Deus, a esse conformar-se com a vontade dEle. Olha, não existe essa história. Eu amo o Senhor, mas isso aí eu não vou fazer. Não, eu não tenho essa história. Ou se ama ou não se ama. E como é que se prova que ama a Deus? Observando a sua vontade. Porque a vontade dEle é amor. E porque a vontade dEle é que você seja feliz. Se você acha que você está preocupado com a sua felicidade, Deus se preocupa infinitamente mais que você. E enxerga muito além de você. Então se abandone nas mãos dEle. O que está acontecendo hoje, seja vontade de Deus, seja com a permissão de Deus, é para te fortalecer, é para te fazer crescer, é para te elevar ao alto cume da perfeição. É essa a nossa meta, é a união com Deus. O cristão tem essa meta, unir-se a Deus profundamente. Porque nós queremos começar na terra aquilo que viveremos no céu por toda a eternidade. Entende? Olha o que Deus te entregou. Olha o que Deus colocou hoje na tua mão, no teu coração e na tua mente. Alegre-se no Senhor. O apóstolo vai dizer, eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Aquele que está na presença, vive esta alegria. São João da Cruz, de quem falamos hoje também, esse místico, doutor da igreja carmelita, ele também que vai produzir os mais belos poemas espirituais, aonde? No conforto do seu quarto, na sua cama box, com seu ar-condicionado ligado, geladinho, com uma água de coco do seu lado? Não. Ele vai produzir os mais belos poemas espirituais dentro de uma prisão imunda, passando fome, sede, frio. São essas circunstâncias adversas que revelam o que há dentro do nosso coração. Por isso que quando as adversidades batem a porta, nós só podemos parar e dizer, dai-me força, Senhor, como diz Santa Teresa. Se queres enviar-me sofrimento, tudo bem, mas dai-me forças para que eu possa suportar. Vamos então transformar isso em oração, já nos aproximando do final desta oração, que ela possa, desta pregação, que ela possa se transformar em ato na sua vida hoje. Para de murmurar, para de maldizer, para. Levanta a sua cabeça. Coloca o melhor sorriso nesse rosto. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus te deu mais um dia. E se Ele permite, se Ele está permitindo todas essas cruzes, é porque Ele sabe o filho que Ele tem. Ele sabe a força que Ele colocou em você para superar, para vencer. Ele quer fazer de você, da sua história, um grande testemunho. Ele quer fazer de você e da sua história um grande sinal, um luzeiro para outras pessoas. Por isso, comece a glorificar a Deus. Vamos suplicar ao Senhor, finalizando. Pedir ao Senhor que venha nos saciar, porque aquela samaritana vai ao poço de Jacó para tirar água. Ela tem sede. Ela está com sede, ela já teve tantos maridos. Mas ela continua com sede de algo que ela não consegue nominar. Porque não é o amor humano, gente, não é o amor humano. O amor humano não é suficiente. Entende isso de uma vez por todas. Amor humano não preenche, não é suficiente. Tem uma parte desse coração aqui que só o amor de Deus preenche. Você pode ter o melhor cônjuge do mundo. Você pode ter a melhor pessoa do mundo do teu lado, os melhores filhos do teu lado. Tem uma
parte desse coração que só amor de Deus, só amor divino preenche. E é esta água que nós queremos clamar agora, porque Ele disse: se tu compreendesses quem está aqui, quem te dá de beber, tu pedirias água, Ele te daria da água da vida. Então, do teu interior jorraria rios de água viva. Rios de água viva. E tudo isso não é para você. Veja, a água jorra. Não é para você. É para que através da tua vida, da tua história, você possa saciar com este amor de Deus tantas outras pessoas. Eu repito o que eu tenho dito em várias pregações. O que a igreja mais precisa nesse momento são de almas vítimas. Que o exército de São Miguel seja capaz de se oferecer como vítima de holocausto ao amor misericordioso, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santa Faustina. Oferecer-se. Assim como o Cordeiro se imolou e se ofereceu, possamos também nos oferecer. Se o mundo está fugindo do sacrifício, nós voluntariamente nos colocamos então à disposição do Senhor. Queremos oferecer a nossa vida como dom, como sacrifício pela igreja. Se não somos capazes de nos ofertarmos, nos sacrificarmos pela igreja, pelas famílias, pelos jovens, o que nós vamos dizer? O que vamos falar? Criticar, apontar, não vai resolver nada. Entende? Vamos suplicar ao Senhor, então, vem me saciar, porque eu tenho fome e sede de ti. E amanhã a pregação vai dar continuidade a este primeiro momento, porque amanhã o Ironi vai estar aqui falando exatamente sobre esse chamado, sobre o propósito, sobre missão. E você volta para receber este segundo ensinamento. Eu tenho certeza que ao término destes 7 dias, muita coisa vai ter mudado aí dentro do teu coração. Uma mentalidade nova, iluminada pela palavra de Deus. Reza. Vem, Senhor, vem me saciar, porque eu tenho sede, eu tenho fome da tua presença. Eu quero estar na tua presença. Reza. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar, vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Porque eu confio em ti, Jesus. Confio em Por isso ti. não temerei. Preciso de ti. Por isso Jesus. eu não vou desistir. Eu confio em ti. Confio em ti, Jesus. Confio em ti. Espero e te amo, Jesus. Vem me saciar. Vem me preencher. Vem me preencher. Vem me renovar, recriar. Quero estar na tua presença. Vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Você agora com muito amor. Confio em ti, confio em ti. A confiança que alcança milagres. Preciso de ti. Eu preciso estar na tua presença, Jesus. Eu preciso. Confio em ti, confio em ti. Espero e te amo, Jesus. Agradece ao Senhor que nesta madrugada, por meio do rosário, da adoração,
por meio da pregação, por meio da palavra de Deus, te fortaleceu. Você se alimentou de um alimento sólido que vai te sustentar ao longo de todo esse dia. Você está centrado, focado, orientado por este alimento sólido que é a palavra, por esta experiência belíssima que é a oração, que é a adoração. Você invencível porque é unido a Deus. Nada pode te destruir, nada pode te abalar.